A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, onde a população vive sob vigilância, isolamento de informação e controle estatal que regula todos os aspectos da vida. Entretanto, Kim Jong-un rodeia-se de uma estrutura cuidadosamente concebida para proteger a sua segurança e poder. Palácios escondidos, estradas blindadas e símbolos públicos reforçam a sua imagem de líder inatingível. Mas não é só. Quais são os segredos pessoais mais bem guardados de Kim Jong-un que lhe permitem manter-se no poder? Bem-vindo a Mundar. Hoje vou mostrar-vos. Vamos começar. As redes financeiras clandestinas que apoiam o regime norte-coreano. Esta rede não é visível ao público, nem aparece nos registros econômicos oficiais, mas sem ela, grande parte do poder estratégico de Kim Jong-un desmoronar-se-ia. No centro do sistema estão as chamadas empresas de fachada, que simulam operações legítimas em setores como a mineração, o têxtil e o farmacêutico. Embora legalmente registradas no estrangeiro, o seu verdadeiro propósito é movimentar capital através de contratos fictícios, faturas manipuladas e transferências secretas. Os operadores que os gerem são recrutados não pelas suas competências comerciais, mas pela sua lealdade ao regime e pela sua disponibilidade para assumir identidades falsas reforçadas com documentação alterada. A localização dos recursos segue uma lógica clara. Territórios com leis que dificultam o rastreio, como o Panamá, as Ilhas Virgens Britânicas ou as Seychelles. A partir daí, os fundos são redirecionados em pequenas parcelas para bancos que funcionam como intermediários, evitando concentrações que possam levantar suspeitas. Cada conta é registrada em nome de testas de ferro cuidadosamente selecionados e rotacionados, garantindo que nenhuma transação está diretamente ligada à Coreia do Norte. Além dos circuitos digitais, o regime mantém a utilização de mensageiros de dinheiro. Estes agentes transportam fisicamente barras de ouro, notas, joias e pedras preciosas através das fronteiras, permitindo-lhes abastecer redes locais que exigem liquidez imediata. As rotas são pré-organizadas e sujeitas a verificações internas para evitar fugas, e o pessoal envolvido é treinado em protocolos específicos de camuflagem e entrega. As operações internacionais de vigilância, lideradas por instituições financeiras multilaterais, têm tentado rastrear estes movimentos com ferramentas cada vez mais sofisticadas. Auditorias, embargos, investigações e sanções foram aplicadas em várias frentes. Contudo, a resiliência do sistema reside na sua capacidade de se renovar. Cada vez que um intermediário é detectado, outro o substitui. Cada vez que uma empresa é bloqueada, aparece outra registrada. A flexibilidade é uma parte essencial da estratégia. O objetivo deste mecanismo não é apenas acumular riqueza. Os fundos obtidos por estes canais alimentam diretamente programas de defesa, desenvolvimentos tecnológicos militares, compras de materiais restritos e benefícios pessoais que garantem a lealdade da elite política e militar. O país financia compras de equipamento avançado, tecnologias de dupla utilização, peças de mísseis e bens de consumo de luxo reservados à elite dominante. Dentro do país, os cidadãos continuam completamente alheios a esta infraestrutura paralela. Enquanto a economia doméstica continua sujeita a controlos rigorosos, baixos salários e racionamento, as reservas reais circulam num circuito completamente separado. As agências oficiais não têm visibilidade sobre estes fundos, que são geridos a partir de escritórios discretos, sob a supervisão direta do governo central. Infraestruturas ocultas, palácios fortificados e bunkers operacionais do regime. Em toda a Coreia do Norte, uma rede altamente especializada de complexos residenciais e fortificações serve como espinha dorsal da segurança da liderança. Esta infraestrutura, que inclui mais de uma dezena de palácios, abrigos subterrâneos e centros de comando, não é concebida como uma série de residências luxuosas.
funciona como um sistema tático concebido para preservar a operacionalidade do regime sob qualquer ameaça. O complexo Ryongson, localizado nos arredores de Pyongyang, é notável pela sua importância estratégica. Equipado com paredes eletrificadas, sensores avançados, postos de vigilância com artilharia ligeira e túneis que se ligam a instalações militares, atua como centro de comando primário. Além de espaços residenciais, contém salas de monitorização, câmaras blindadas para reuniões de crise e um sistema de comunicações encriptadas que mantém ligações diretas com as principais unidades armadas do país. A base de Wonsan, na costa leste, expande as capacidades operacionais, integrando operações marítimas e aéreas. Com um porto privado que acomoda embarcações equipadas para evacuações rápidas e heliportos ligados a rotas estratégicas, este local reforça a capacidade de mobilidade em caso de emergência. A sua infraestrutura combina áreas de lazer, como piscinas e ginásios, com espaços operacionais de alto nível, incluindo salas de situação e depósitos de mantimentos críticos. Os bunkers subterrâneos, construídos sob as residências principais, desempenham funções vitais. Concebidos para resistir a impactos balísticos e a ataques aéreos, contam com sistemas de energia autônomos, reservas de alimentos para vários meses, tanques de água filtrada e ambientes pressurizados com controlo da qualidade do ar. As rotas de acesso são distribuídas por camadas, controladas por pessoal de segurança especializado que utiliza medidas biométricas, dispositivos de autenticação eletrônica e códigos de entrada rotativos. Manter esta rede é uma tarefa constante que envolve engenheiros, arquitetos e técnicos que operam sob rigorosos padrões de confidencialidade. Cada componente, desde os sistemas de ventilação aos mecanismos de vedação, é inspecionado periodicamente para garantir a sua prontidão operacional. Os fornecimentos, incluindo peças sobressalentes e materiais de alta tecnologia, são adquiridos através de redes de intermediários que lhes permitem evitar restrições comerciais impostas por sanções internacionais. Uma característica fundamental do design estratégico é a dispersão geográfica. Ao distribuir os complexos por diferentes regiões, reduz-se o risco de um ataque coordenado comprometer toda a estrutura de comando. As rotas utilizadas para transportar o líder são cuidadosamente planeadas, alteradas regularmente e supervisionadas por unidades avançadas que inspecionam cada ponto ao longo do percurso. Os comboios que o transportam incluem veículos de reforço, contramedidas eletrônicas e sistemas de interferência para proteger as comunicações. Dentro de cada complexo, os espaços não servem apenas de abrigo. Estão equipados para permitir que as atividades do governo continuem ininterruptas. As salas de comando dispõem de sistemas atualizados que integram mapas digitais, comunicações militares e plataformas de análise tática. A partir destes centros, Kim Jong-un pode emitir ordens diretas, coordenar movimentos de tropas ou tomar decisões críticas, mesmo durante uma crise nacional. O isolamento exterior é reforçado por barreiras físicas e naturais. Os perímetros são definidos por linhas de contenção escalonadas, que incluem muros de betão armado, barreiras de vegetação densa artificialmente concebidas e sistemas de vigilância por imagem térmica. As patrulhas de segurança patrulham as áreas do perímetro em turnos rotativos, e as áreas circundantes são limpas de civis, eliminando possíveis fugas de informação. Transporte estratégico, blindagem, rotas secretas e deslocação de liderança. A infraestrutura de transportes de Kim Jong. É uma rede abrangente, organizada para desempenhar funções que vão muito além da mobilidade pessoal. Cada veículo, aeronave ou embarcação é configurado como parte de um sistema que permite a movimentação sob condições rigorosas de segurança, continuidade de comando e capacidades de resposta a contingências. No local, estão estrategicamente distribuídos mais de 100 automóveis por todo o país. As limusinas blindadas da Mercedes-Benz, os Rolls-Royce Phantoms
especialmente reforçados, e os veículos desportivos como o Audi R8 e o Range Rover compõem uma frota que não é apenas ostensiva, mas essencialmente tática. Estas unidades, introduzidas através de redes internacionais que contornam as sanções, incorporam tecnologias avançadas: vidro balístico, pneus à prova de furos, blindagem multicamada e sistemas de comunicação encriptados. Os veículos são rodados regularmente, evitando padrões que possam ser detectados. No espaço aéreo, Kim Jong-un utiliza sobretudo aeronaves Ilyushin 62M, renovadas como plataformas de voo executivo. Estes navios, equipados com cabines privadas, áreas de descanso, sistemas de navegação atualizados e dispositivos de bloqueio, permitem viagens prolongadas sem escalas. Cada itinerário é planeado com percursos alternativos, considerando cenários de evasão e aeródromos seguros dentro e fora do país. O segmento marítimo reforça as suas opções reservadas de fuga e transferência. Os iates de luxo, como o Princess 91 Meets, operam em bases próximas de residências costeiras. Estas embarcações dispõem de cabines reforçadas, radares ativos e espaços equipados para comunicações táticas. Embora possam parecer símbolos de lazer, desempenham um duplo papel, prontos para serem ativados em viagens discretas, longe dos radares estrangeiros. Cada movimento do líder é precedido por um processo coordenado e multifásico. As equipas avançadas inspecionam as rotas, realizam varreduras de segurança e ajustam os horários de partida. As transferências nunca seguem rotinas fixas. As rotas mudam, os horários são modificados e os veículos são substituídos pouco antes de cada operação para minimizar as fugas. Até os pilotos, condutores e capitães são substituídos regularmente, o que os impede de acumular informações confidenciais. Redes privadas para manter a coesão interna do regime. No auge do poder norte-coreano, existe um sistema reservado para o apoio à comitiva imediata da liderança. Este grupo, identificado pelos relatórios externos como Esquadrão do Prazer, é constituído por jovens mulheres selecionadas através de processos cuidadosamente executados, cujo papel central é o de fortalecer as relações internas entre os altos comandantes políticos e militares. Estes membros são selecionados por agentes especializados que visitam instituições de ensino e culturais, identificando os jovens que cumprem os requisitos de aparência, competências e discrição. Uma vez escolhidos, são transferidos para centros de formação, onde recebem instruções em música, dança, etiqueta, conversação diplomática e apoio social. A maioria não interage diretamente com Kim Jong-un. O seu trabalho centra-se na participação em eventos internos organizados para os principais intervenientes do regime. As famílias dos selecionados serão notificadas em termos não negociáveis. Em troca, recebem melhorias materiais, habitação realojada, acesso a alimentos adicionais e privilégios difíceis de obter pela população em geral. Este pacto unilateral garante o silêncio coletivo, mantendo as operações livres de interferências ou questionamentos. Os participantes, por sua vez, estão sujeitos a um rigoroso sistema disciplinar que regula não só o seu desempenho, mas também a sua conduta e permanência. O âmbito das atividades do grupo é amplo. Desde as aparições em eventos privados até a assistência pessoal em reuniões políticas, o seu papel é permitir que os espaços privados de poder funcionem sem atritos ou interrupções. As rotinas de interação meticulosamente planeadas procuram manter a coesão do círculo dirigente, reforçando compromissos e alianças pessoais que não estão refletidos nos documentos oficiais. A manutenção material deste sistema envolve recursos significativos. O vestuário, cosméticos, joias e acessórios provêm de fornecedores internacionais, adquiridos através de redes de importação indireta. As despesas são geridas através de fundos especiais,
que não constam dos orçamentos públicos nem dos registros ministeriais. Os subsídios incluem ainda oportunidades educativas ou viagens seletivas ao estrangeiro, organizadas sob a supervisão rigorosa do aparelho estatal. A permanência no grupo é limitada no tempo. Após completarem o serviço, as participantes são transferidas para funções administrativas de baixo perfil ou designadas como esposas de membros de confiança do Exército. Este processo permite que sejam redistribuídos sem o risco de informações confidenciais adquiridas durante a sua participação vazarem para o mundo externo. As transições são realizadas sob protocolos fechados, supervisionados por funcionários especialmente treinados para garantir o controle total sobre cada etapa. O papel do esquadrão privado não deve ser entendido como uma componente decorativa ou meramente recreativa. O seu papel é tático: construir redes internas de fidelização, fortalecer os laços informais entre os principais participantes e manter um ecossistema de compromissos que preserve a estabilidade da liderança. Neste ambiente, a intimidade não é uma indulgência. É uma ferramenta funcional que permite manter alinhamentos pessoais e estratégicos. O fornecimento de alimentos de luxo como símbolo de estratificação política. No sistema alimentar da Coreia do Norte, o fosso entre os bens reservados à elite governante e as provisões fornecidas aos cidadãos comuns é uma das expressões mais notáveis da ordem hierárquica predominante. Enquanto a população recebe rações rigorosamente regulamentadas, centradas no arroz, milho e soja, a elite política tem acesso a produtos de luxo trazidos para o país através de redes clandestinas. Os artigos destinados à liderança incluem caviar, carne wagyu, lagosta, foie gras, queijos europeus e vinhos importados. Não entram pelas rotas oficiais. Os intermediários internacionais organizam cadeias de transporte que escapam às inspeções, recorrendo a transbordos, mudanças de rótulos e remessas disfarçadas. As entregas são sincronizadas para garantir que os produtos chegam em condições ideais às cozinhas dedicadas que os processam. As instalações onde estes alimentos são manipulados e armazenados estão equipadas com tecnologia especializada, refrigeração avançada, cozinhas concebidas de acordo com as normas internacionais e sistemas de vigilância. Os chefes responsáveis recebem formação na preparação de ingredientes importados e operam sob protocolos de segurança que incluem controlos de qualidade e pré-inspeções, minimizando qualquer risco associado ao consumo. Fora deste circuito, a população em geral vive presa num modelo restritivo. As cotas estatais fornecem apenas o básico em termos de nutrição, e o acesso regular à proteína animal é escasso. As comunidades rurais, particularmente vulneráveis, enfrentam uma escassez recorrente quando as colheitas locais são insuficientes e as importações legais são insuficientes para compensar a escassez. Os produtos que chegam ao mercado negro são oferecidos a preços proibitivos, aumentando ainda mais a barreira de entrada entre as classes. A liderança não expõe publicamente esta desigualdade. Imagens transmitidas pelos meios de comunicação estatais mostram Kim Jong-un a supervisionar quintas, a visitar instalações alimentícias e a passar tempo com agricultores. Jantares privados, banquetes organizados para altos funcionários e armazéns abastecidos com produtos importados não fazem parte da narrativa mediática, permanecendo escondidos dos olhos da maioria. A logística que suporta este circuito exclusivo está protegida por mecanismos de extrema confidencialidade. Os responsáveis pelo transporte, armazenamento e preparação entendem que qualquer tentativa de desvio de fornecimentos para redes não autorizadas constitui uma infração grave, com consequências que vão desde a detenção até a punição exemplar. Esta blindagem garante que os produtos de gama alta permanecem confinados em espaços reservados, sem possibilidade de fuga para os níveis intermédios ou inferiores. Os espaços onde estes alimentos são consumidos
cumprem funções que transcendem a puramente culinária. Refeições organizadas para membros importantes do regime, brindes privados e jantares estratégicos servem como locais para consolidar alianças, fortalecer posições hierárquicas e fortalecer compromissos internos. Cada prato servido, cada copo partilhado e cada ingrediente exclusivo utilizado reforça materialmente as diferenças entre aqueles que ocupam as posições mais elevadas e aqueles que se mantêm fora destes círculos. Os detalhes quantitativos sobre a magnitude destas operações permanecem fora do alcance do público. Estimativas geradas por agências internacionais, relatórios de desertores e análises de satélite sugerem que, mesmo em tempos de máxima pressão externa, o aparelho de Estado mantém o abastecimento para a elite. Os embargos, as sanções e os bloqueios abrandam certas rotas, mas não desmantelam as redes que garantem o fornecimento de bens de luxo aos mais altos níveis de poder. Arquitetura simbólica, o poder visual como ferramenta de controlo total. Na Coreia do Norte, a extensa rede de monumentos, estátuas e murais dedicados à família Kim funciona como uma ferramenta de dominação, não simplesmente como ornamentação pública. Estas estruturas garantem que a presença da liderança está presente em todos os espaços visíveis, desde os centros urbanos às vilas remotas. Longe de se limitarem a glorificar as figuras históricas, constituem um dispositivo sistemático que reforça o domínio político a nível visual, social e emocional. O Palácio do Sol de Kumsusan destaca-se como o epicentro desta rede. Os corpos embalsamados de Kim Il-sung e Kim Jong-il repousam ali, acessíveis sob protocolos rigorosos. O local não funciona como museu ou centro histórico, mas sim como local cerimonial obrigatório. Todo o cidadão deve visitá-lo pelo menos uma vez para prestar homenagem. As visitas da atual liderança a este local não são apenas eventos cerimoniais. Simbolizam a continuidade da linhagem e realçam a ligação entre as gerações no poder. As outras estruturas espalhadas pelo país, desde estátuas imponentes a placas comemorativas, respondem a planos centralizados. As decisões sobre o design, o tamanho e a localização provém de organismos estatais que supervisionam cada detalhe. As autoridades organizam substituições de peças danificadas, expansões de elementos existentes e atualizações de inscrições, alinhando o discurso simbólico com os objetivos políticos atuais. Os materiais utilizados, como o bronze, o granito e o mármore, são obtidos através de redes que contornam as sanções internacionais, garantindo a continuidade da execução destes projetos. Na perspectiva da escola, o papel pedagógico destes símbolos está claramente delineado. Através de lições, canções, slogans e atividades comunitárias, as crianças interiorizam que a figura do líder representa a fonte suprema de progresso, proteção e unidade nacional. A incorporação destes elementos na educação pré-escolar garante que as imagens oficiais acompanhem os cidadãos desde os primeiros anos de vida. A participação em cerimônias públicas é rigorosamente controlada. Os residentes são convocados em grupos por área, com listas de presenças, instruções precisas sobre o vestuário, gestos permitidos e comportamentos esperados. As imagens captadas nestes eventos são produzidas por equipas oficiais que selecionam cuidadosamente ângulos e cenas para projetar uma imagem de coesão e unidade. Os registros resultantes são depois distribuídos pelos meios de comunicação estatais, reforçando a narrativa de lealdade coletiva. As despesas associadas a esta infraestrutura simbólica não estão refletidas nos balanços acessíveis ao público. Estimativas independentes indicam que as obras simbólicas absorvem recursos consideráveis, não só na construção, mas também na manutenção, iluminação, segurança e planeamento de eventos associados. A nível interno, porém, estes investimentos são apresentados como expressões espontâneas de gratidão popular, evitando qualquer discussão aberta sobre as prioridades do Estado.
O impacto prático deste dispositivo vai muito além do plano visual. Cada monumento e mural atua como um marcador territorial que elimina os espaços livres da influência do governo. Nenhuma praça, instituição de ensino, edifício público ou área administrativa está isenta destes elementos, que servem de lembretes constantes da presença da liderança. Esta implementação estratégica reduz a percepção de autonomia local, consolidando o papel do líder como figura omnipresente. Na dinâmica cotidiana, os símbolos penetram nos rituais individuais e comunitários. As cerimônias escolares, aniversários de trabalho, casamentos e funerais incluem componentes de homenagem obrigatórias. Até mesmo as residências particulares devem exibir retratos oficiais e slogans patrióticos. Esta inserção de elementos simbólicos na vida cotidiana transforma a relação entre indivíduos e liderança num vínculo ininterrupto. Isolamento de informação. O cerco total à população norte-coreana. Na Coreia do Norte, o controlo da informação é um sistema hermético que bloqueia todo o acesso espontâneo ao mundo exterior. Este modelo não é apenas uma censura parcial, mas um mecanismo abrangente que impede a população de contactar fontes externas, garantindo que cada informação, imagem ou notícia que circula no país está estritamente alinhada com a narrativa oficial. As telecomunicações operam exclusivamente através de redes internas. O sistema conhecido como Kwangmyong permite uma navegação limitada em sites nacionais selecionados e aprovados pelas autoridades. Os telemóveis, embora amplamente difundidos entre a população, estão restritos para ligações internacionais. Até os dispositivos eletrônicos importados são adulterados para limitar a sua capacidade de captar sinais estrangeiros. Os rádios e as televisões, calibrados para bloquear transmissões de outros países, reforçam esta barreira. A vigilância tecnológica é ininterrupta. As equipas especializadas realizam inspeções periódicas às habitações, escolas e locais de trabalho, identificando dispositivos não autorizados. A utilização de pendrives, cartões de armazenamento ou rádios clandestinos para introduzir conteúdo estrangeiro é tratada como uma infração grave, com penas que vão desde a prisão longa até retaliações contra familiares. O clima de medo desencoraja qualquer tentativa de quebrar este isolamento, estabelecendo uma autocensura baseada tanto na obediência como no medo. O objetivo central é moldar uma percepção da realidade que coincida com os interesses do regime. As reportagens retratam a Coreia do Norte como uma nação poderosa e resiliente, constantemente cercada por inimigos externos. A escassez de materiais, as interrupções de energia e as restrições econômicas são oficialmente interpretadas como resultado exclusivo de conspirações estrangeiras, eliminando qualquer possibilidade de as atribuir a decisões internas. O sistema educativo reforça estas construções desde cedo. Os programas escolares empregam materiais cuidadosamente preparados que exaltam os feitos do regime, destacam as suas conquistas e reinterpretam qualquer problema local como evidência de resistência heróica. As referências à dinâmica internacional são filtradas, alimentando uma visão do mundo em que a Coreia do Norte ocupa um lugar central, enquanto outras nações são apresentadas como ameaças ou rivais decadentes. As embaixadas estrangeiras, operando sob restrições rigorosas, enfrentam severas limitações na interação com os cidadãos locais. As atividades diplomáticas são monitorizadas e qualquer tentativa de comunicação direta está sujeita à vigilância constante. As delegações internacionais que visitam o país são acompanhadas por guias oficiais, com itinerários cuidadosamente planeados para evitar o contato sem supervisão. Até os próprios diplomatas têm dificuldade em aceder à informação sem a mediação do aparelho de Estado. O regime investe recursos consideráveis para contrariar as tentativas externas de quebrar este bloqueio. As campanhas de balões, lançadas a partir da Coreia do Sul,
carregadas com panfletos, dispositivos eletrônicos ou rádios portáteis, são interceptadas pelas patrulhas fronteiriças. As transmissões de rádio estrangeiras que tentam penetrar a vedação são neutralizadas pela interferência. As redes de vigilância interna, compostas por comitês de cidadãos e denunciantes locais, trabalham para identificar aqueles que tentam introduzir materiais não autorizados. Dentro da estrutura governamental, a elite tem acesso a uma parcela restrita de informação internacional, utilizada para avaliar cenários estratégicos. No entanto, este conhecimento permanece confinado aos níveis mais elevados do aparelho de Estado e não circula pelos escalões médios, muito menos pela população em geral. Esta separação contribui para fortalecer as hierarquias internas, consolidando o controle vertical sobre os fluxos de informação. A falta de contraste externo impacta diretamente a percepção interna. Os cidadãos não dispõem de mecanismos independentes para verificar os números oficiais, avaliar a eficácia das políticas públicas ou questionar os anúncios governamentais. As críticas, quando surgem, tendem a concentrar-se em problemas locais específicos, sem escalar para questões gerais sobre o sistema, precisamente porque não existem modelos externos conhecidos com os quais comparar. Embaixadas como centros de contrabando e operações clandestinas. As embaixadas norte-coreanas espalhadas pelo mundo funcionam como plataformas multifacetadas, concebidas não só para cumprir funções diplomáticas formais, mas também para coordenar atividades ilícitas que geram recursos essenciais para o regime. Estes gabinetes, protegidos pela proteção legal da imunidade diplomática, facilitam o tráfico de armas, o comércio de produtos sancionados, o branqueamento de capitais e as transações financeiras secretas que apoiam os interesses estratégicos da liderança. Nestes ambientes, são organizadas remessas de armas ligeiras, munições e sistemas militares obsoletos para governos autoritários e grupos armados. A distribuição de drogas sintéticas, visando os mercados asiático e africano, é também regulada, assim como a importação e revenda ilegais de produtos de luxo. As operações estão ligadas a redes criminosas internacionais, intermediários locais e empresas de fachada concebidas para ocultar os verdadeiros fluxos comerciais e financeiros. Cada missão diplomática dispõe de instalações de armazenamento secretas, salas de comunicação isoladas e mecanismos de transporte seguros que permitem que as mercadorias sejam movimentadas sem deixar registros oficiais. Os veículos diplomáticos, graças às suas matrículas protegidas, atravessam fronteiras evitando os controlos alfandegários. Esta utilização estratégica da infraestrutura internacional transforma cada embaixada numa extensão funcional do aparelho clandestino que sustenta o Estado norte-coreano. O pessoal designado é cuidadosamente escolhido pelo seu nível de lealdade, laços familiares com o regime e fiabilidade ideológica. Durante as suas missões no estrangeiro, são constantemente monitorizados por agentes do Estado, que são responsáveis por garantir que as operações seguem as diretrizes estabelecidas e que nenhum membro se desvia ou vaza informações confidenciais. Este sistema de vigilância interna reforça a segurança das atividades desenvolvidas fora do território nacional. Os recursos gerados por estas atividades não são reinvestidos na economia local, nem beneficiam a população. São direcionados para contas secretas, aquisições tecnológicas, manutenção de redes cibernéticas, desenvolvimento militar e financiamento de luxos exclusivos para a elite. Estas receitas são cruciais para sustentar os principais programas do regime, garantindo que as capacidades operacionais se mantêm intactas, apesar das sanções internacionais. As embaixadas localizadas em África, Europa de Leste, Médio Oriente e Sudeste Asiático estão entre as mais ativas nestas redes clandestinas. Os serviços internacionais de inteligência identificaram estas regiões como pontos críticos, embora as tentativas de interromper as suas operações enfrentem barreiras legais devido à imunidade diplomática. Quando um funcionário é declarado persona non grata e forçado a abandonar o país de acolhimento, é rapidamente designado um substituto, garantindo que as operações continuam ininterruptas.
Os fundos obtidos são transferidos através de sistemas bancários secretos, transporte físico de dinheiro, metais preciosos e conversões em criptomoedas. Cada transação financeira é cuidadosamente planeada para escapar aos sistemas internacionais de rastreio, utilizando circuitos que se adaptam às alterações regulamentares globais. Esta adaptabilidade faz das embaixadas norte-coreanas partes essenciais da maquinaria econômica paralela que alimenta o aparelho de Estado. Dentro do país, as operações relacionadas com a embaixada são completamente invisíveis para o público. Os residentes apenas recebem informações relacionadas com cerimônias oficiais, visitas protocolares e atividades representativas, sem acesso a detalhes sobre funções econômicas ocultas. O controle absoluto sobre os meios de comunicação social garante que os aspectos mais sensíveis destas atividades não são expostos, preservando a narrativa oficial construída pelo regime. As embaixadas norte-coreanas não são meras sedes administrativas nem pontos de ligação diplomática. Funcionam como centros operacionais altamente complexos, integrados na rede econômica clandestina, que fornece recursos vitais para manter os interesses estratégicos da liderança. Este desenho, baseado na discrição, precisão e adaptabilidade, reforça a estrutura que sustenta os privilégios concentrados na elite governante, garantindo que as prioridades do regime continuam a ser atendidas, mesmo sob pressão e restrições internacionais. O Sistema Secreto de Ensaios Nucleares. Infraestrutura oculta para manter a capacidade operacional. O programa nuclear da Coreia do Norte depende de uma rede subterrânea cuidadosamente concebida, instalada em áreas montanhosas remotas e protegidas, concebida para conduzir detonações de teste e minimizar a detecção por sistemas internacionais. Os túneis, escavados sob camadas de rocha sólida, contam com reforços especiais que atenuam as ondas sísmicas externas, enquanto, nas semanas que antecedem cada teste, os operadores implantam sensores internos e dispositivos de monitorização para monitorizar todas as fases do processo. Os especialistas envolvidos nestas atividades incluem engenheiros nucleares, técnicos de materiais radioativos e especialistas em explosivos avançados, selecionados a partir de programas educativos nacionais que recrutam os melhores perfis em ciências aplicadas. Uma vez integrados, estes profissionais recebem formação intensiva para executar tarefas de alta precisão sob protocolos rigorosos que priorizam a segurança técnica e a confidencialidade. A aquisição de materiais essenciais, como componentes eletrônicos sensíveis e metais estratégicos, depende de redes secretas internacionais. As empresas de fachada, os intermediários contratados e as rotas triangulares permitem que os fornecimentos proibidos por sanções globais entrem no país. Cada instalação nuclear mantém horários de manutenção periódica, atualizando os equipamentos de controlo, reforçando as estruturas internas e ajustando os sistemas eletrônicos que permitem que as plataformas operem de forma fiável. Os perímetros exteriores das instalações ativas são protegidos por cordões de segurança multicamadas, patrulhados por unidades armadas e segmentados em postos de controlo que verificam as identidades e restringem o acesso ao pessoal autorizado. Durante as fases operacionais, as comunicações estão limitadas a circuitos fechados, e os registros técnicos são armazenados em sistemas isolados em redes abertas, minimizando qualquer possibilidade de intrusão ou fuga eletrônica. Do estrangeiro, as agências de inteligência monitorizam os sinais gerados por estes testes através de leituras sísmicas, perturbações atmosféricas e padrões captados por satélite. No entanto, a capacidade do regime para ajustar magnitudes, camuflar fases experimentais e controlar emissões radioativas significa que os dados obtidos a partir do exterior são, em muitos casos, apenas aproximações parciais. Relatórios de peritos indicam a existência de pelo menos 6 complexos ativos, apoiados por centros de desenvolvimento que aperfeiçoam as tecnologias aplicadas às armas nucleares.
No âmbito interno, a informação divulgada limita-se a declarações oficiais, nas quais cada teste é apresentado como uma conquista defensiva que fortalece a soberania nacional. Não são divulgados detalhes técnicos, custos associados ou potenciais impactos ambientais. Os relatórios completos circulam exclusivamente nos níveis mais elevados do aparelho estatal, mantendo o controle do programa dentro do círculo de liderança. Observadores internacionais registraram alterações recentes na instalação, incluindo melhorias nas rotas de evacuação, reforços adicionais nos túneis principais, modernização dos sistemas internos de detecção e renovações concebidas para aumentar a resiliência a ataques externos ou falhas operacionais. Estas transformações fazem parte de um ciclo de optimização contínua que mantém a infraestrutura nuclear operacional, mesmo sob as restrições tecnológicas resultantes do isolamento econômico. As estimativas globais atuais colocam a capacidade do arsenal da Coreia do Norte entre 20 e 60 ogivas nucleares, apoiadas por uma rede de mais de 20 túneis em funcionamento. Esta implantação confere à Coreia do Norte um papel significativo como actor com capacidades reais de dissuasão no panorama internacional, garantindo que, apesar das sanções, restrições diplomáticas e pressões comerciais, o país mantém uma posição estratégica sustentada pela sua infraestrutura cuidadosamente protegida e oculta. Os segredos de Kim Jong-un mostram como conseguiu manter-se firme apesar de tudo. Através de redes ocultas de dinheiro, transporte seguro, armas, vigilância e controlo do seu povo, o líder mantém a sua posição no comando. Não é apenas o que se vê em público. Por trás disto, há um sistema bem armado que trabalha incansavelmente para manter o seu poder. Este documentário ajuda-nos a compreender como, apesar das sanções e ameaças externas, o regime se mantém forte graças a uma rede oculta concebida para o proteger a todo o custo.